A China vai começar a impor novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos já a partir da próxima segunda-feira, dia 10. É uma retaliação do governo, justamente após o presidente Donald Trump taxar em 10% todos os produtos chineses que entram em solo americano. Uma medida essa já está em vigor. Segundo o Ministério das Finanças da China, a cobrança vai afetar máquinas agrícolas, veículos de carga e óleo cru. Essas alíquotas serão de 10%. Carvão e gás natural americanos serão sobretaxados em 15%. Além disso, o governo de Xi Jinping colocou a empresa dona das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger numa lista de entidades não confiáveis e abriu um processo antimonopólio contra o Google. O presidente dos Estados Unidos alega que os chineses não estariam fazendo o suficiente para interromper o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Para especialistas, a taxação americana a produtos da China pode obrigar a Casa Branca a buscar alternativas. É, por exemplo, o que avalia o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, Otaviano Canuto. Segundo o economista, a medida pode beneficiar o Brasil. Falamos disso aqui ontem também, né? Como aconteceu no primeiro mandato de Donald Trump. Por outro lado, é um movimento do governo americano. Esse movimento de aplicar tarifas pode atingir pontualmente também aqui o Brasil. Bom, é evidente que, embora a gente tenha um déficit hoje pequeno comercial com os Estados Unidos, tivemos um déficit maior na história toda, ele vai tentar isentar, talvez, os aviões da Embraer. Aço e alumínio vão estar na mira. E nos produtos agrícolas, bom, não pode taxar suco de laranja, pode taxar as outras coisas que a gente faz e assim por diante. Então acho que vai ser seletivo caso o faça. Agora, ele falou demais sobre o Brasil para não fazer alguma coisa. Isso me parece na lógica dele. O ex-diretor executivo do FMI destaca ainda que a dependência chinesa do mercado americano diminuiu, mas mesmo assim é o destino de muito do que é produzido pelas indústrias chinesas, como... Enfim, a gente vai ouvir aí mais uma vez, né, a palavra do Otaviano Canuto. A dependência chinesa em relação ao mercado americano é uma coisa em declínio desde a Primeira Guerra Comercial. De certa maneira, a China começou o processo de deslocar o segmento final de cadeias de valor para os países conectores, não é? E dessa maneira perde um pouquinho, porque não deixa de exportar a coisa toda, mas através do Vietnã, através dos Méxicos, a China continua vendendo coisa para o mercado americano. Bom, a retaliação só entra em vigor na próxima semana, então até lá a China e os Estados Unidos podem negociar um acordo para suspender a batalha comercial, assim como aconteceu com o México e o Canadá. Aliás, o Barão falou disso ontem no Band News Station, que existe mesmo essa possibilidade, que a China meio que dobrou a aposta, né, Megali? Tipo, os Estados Unidos pediu truco, a China pediu 6 e há essa possibilidade de um acordo. Mas o Barão lembrou bem, né? Os outros países também meio que engrossaram o tom em um primeiro momento, né? Foi o caso da Colômbia com os deportados, depois agora em relação à tarifa o México e o Canadá, mas depois deram uma recuada e aí o Trump inclusive saiu meio que como vencedor na avaliação, né? Com esse esquema da chantagem, né? Que é visto por partes da imprensa como uma chantagem. Eu vou te taxar e de repente você fica bravo. Eu falo, não, então tudo bem, a gente aceita botar mais soldados na fronteira e tal, e aí não taxa mais, né? Pois é. É mais ou menos isso que tem acontecido. Sobre essa questão do Trump se declarar vencedor, eu chegarei lá daqui a pouquinho. Mas eu começo aqui com um relatório do Itaú, que foi divulgado nessa semana, aliás, ontem, que prevê que o Brasil tende a perder, mais a perder do que a ganhar com novas taxas, porque, embora possa ter um ganho inicial, no longo prazo, a tendência é que haja novas tarifas, novas retaliações, e dentro do contexto de uma guerra comercial, o comércio de produtos como soja, milho, aço, petróleo e minério de ferro seja prejudicado, de acordo com um documento que foi lançado nesta semana chamado Brasil, como fica o comércio exterior no governo Trump 2. Em relação à política, eu cito aqui a coluna de hoje do Hélio Gaspari, que diz o que muita gente já está afirmando, né? Que Trump está jogando países que hoje são aliados no colo da China. Porque se Trump sonha com um passado idílico, com os anos 50, quando os Estados Unidos caminhavam céleres, aliás, já estavam consolidados, né, como o país mais rico do mundo, e tinham uma vida muito boa também às custas de direitos civis e de, enfim, políticas que hoje são extremamente condenáveis, não tinha nada de grande naquela América. Hoje existem outros, me perdoem pela expressão, players no mercado, né? A Rússia faz frente aos Estados Unidos no campo militar, e a China
em questão de anos, deve se tornar a economia mais forte do mundo, se não de anos, em décadas. A China existe. E quando os Estados Unidos hostilizam os países aliados, obviamente isso tende a beneficiar os chineses. Escreve aqui o Hélio Gaspari: o presidente americano tem um gosto pela bravata e esse é mais um problema. O império do meio tem horror a estridências. Ele está falando da China. A ideia de impor tarifas ao México e Canadá para suspendê-las temporariamente dias depois é coisa que a China jamais fez, nem durante seus momentos de delírio. Afinal de contas, os seus governantes não precisam cultivar diariamente o público interno. Estamos falando aqui de uma ditadura, né? Não precisa jogar para a torcida. Ou seja, a China se torna um parceiro comercial mais confiável aos olhos do mundo no momento em que Trump hostiliza mesmo os países aliados como México e Canadá, dois de seus grandes parceiros. E aí eu cito aqui, chegando na parte de cantar vitória, ô Ivan, o editorial de hoje do Estadão. O Estadão que está longe de ser um jornal de esquerda comunista anti-Trump. Mas escreve aqui: se há alguma verdade no bordão tipicamente americano de que não há ganho sem dor, no pain, no gain, nem por isso toda dor é produtiva. Neste caso, só haverá dor e nenhum ganho. Economicamente, todos perderão. Geopoliticamente, é como se Trump fosse o famoso pombo enxadrista que bagunça o tabuleiro e estufa o peito cantando vitória. A ofensiva tarifária degrada a aliança das democracias e fortalece as autocracias. Ela não tornará a América grande de novo, só tornará o mundo mais pobre e perigoso. Todo mundo tende a perder com essas medidas, a começar pelos Estados Unidos, né? Essas vitórias de pirro um dia poderão se traduzir em derrotas, no momento em que países mais pobres, que não têm condição de bater de frente com os Estados Unidos, se unirem ou se jogarem no colo da China. E internamente elas tendem a produzir inflação, que foi exatamente o que levou Donald Trump de volta à Casa Branca. Não tem como dar certo e ninguém vai ganhar com isso. Deixa eu agradecer aqui o professor que nos acompanha todos os dias, professor João Amorim, sobre a fala de Trump a respeito da faixa de Gaza, né, da invasão. Ele diz, olha, pelo direito internacional, o anúncio ou ameaça em si não é considerado um crime internacional, é uma afronta internacional e violação às regras da sociedade internacional. Agora, se ele colocar em prática uma invasão ou deslocamento forçado dos palestinos, aí sim ele pode ser enquadrado como criminoso, né, pelo Estatuto de Roma, além de ser uma violação à Carta da ONU. Obrigada, perfeito, viu, professor? Todos os dias aqui, todas as manhãs conosco, nos ajudando na programação da Band News.